gente vai ver hoje o terceiro tipo de equação diferencial de primeira ordem, que são as equações diferenciais lineares. E aí ela vai ser uma equação linear se todos os termos que envolvem a variável dependente da equação forem termos lineares, ou seja, os termos em que aparece a função y e os termos em que aparecem as derivadas da função y tem que ser todos lineares, ou seja, eles não podem ter potência diferente de 1, nem multiplicar nada que dependa de y também. No caso da equação diferencial de primeira ordem, a gente define assim: uma equação diferencial de primeira ordem é linear se tem a seguinte forma. Essa daqui. A derivada da função y com relação a x é igual a uma função linear de y, ou seja, ay mais b, onde esses coeficientes aqui, né, dessa expressão linear para y, eles podem ser funções de x, tá? A gente caracteriza a equação quanto à linearidade com relação à variável dependente, tá? Nesse caso aqui, a variável dependente é y, ok? A variável dependente aparece aqui e aparece aqui, nessas duas parcelas. As duas parcelas são lineares. Essa derivada aqui não está elevada a nenhuma potência maior que 1, certo? Nem está multiplicado por nada que dependa de y aqui. Se tivesse alguma coisa que dependesse de y multiplicando a derivada, aí ela não seria mais linear. Ou se tivesse aqui uma potência nessa derivada, né? Se tivesse elevado ao quadrado também, aí já não seria mais linear também, né? Uma equação quadrática aqui, né? Então, para ser linear, o termo de derivada, no máximo, aparece sozinho aqui. Poderia até multiplicar por uma constante, mas aí eu posso sempre pegar essa constante, passar para lá dividindo, e aí ela seria incorporada aqui nos coeficientes A e B. Então, se a gente tirar essa constante daqui, continua sendo dada de maneira geral por essa expressão. E aqui também, o termo depende de y e é um termo linear. Se tivesse aqui alguma potência, ele não seria mais linear, né? Se tivesse elevado a qualquer coisa que não fosse 1, não seria mais linear. Ou se tivesse multiplicando qualquer coisa aqui que dependesse de y também. Se tivesse multiplicando, por exemplo, a função cosseno de y. Aí isso daqui não é mais linear. Vai ser linear, então, assim. Aí, voltando para cá agora, né? Colocando aqui os coeficientes A e B são, na verdade, funções de x. A gente escreve geralmente assim, ó, a equação diferencial. Passa tudo que depende de y para o lado esquerdo. Então, esse termo aqui, a gente passa para cá e troca o sinal dele. E aí o b de x fica sozinho aqui do lado direito. E aí, para se adequar com a notação que os livros usam, em vez de usar a letra b para representar essa função aqui de x, a gente vai usar a letra q. Em vez de usar a letra a aqui, e o sinal de negativo, né, a gente vai colocar mais p de x, tá bom? Então, vai representar assim. De modo geral, uma equação diferencial de primeira ordem vai ser linear se ela tiver essa forma, onde p e q são duas funções arbitrárias de x. P de x e q de x são funções genéricas aqui, funções arbitrárias, são quaisquer funções de x. São funções de uma variável real. Funções lá do curso de cálculo 1. Então, é isso aqui. Sempre que você tiver uma equação diferencial de primeira ordem que tenha essa forma, ela vai ser linear. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. São lineares as seguintes equações diferenciais de primeira ordem. A primeira, então. Derivada de y com relação a x. Eu vou colocar y' agora, tá? Só para ficar uma notação mais enxuta. Mais x ao quadrado vezes y igual cosseno de x. Essa é uma equação diferencial linear, de primeira ordem. De primeira ordem porque está aqui a derivada de ordem 1, tá? E ela é linear porque ela tem exatamente essa forma aqui. Aqui é o termo de derivada, aqui é o termo que aparece a função y explicitamente, é um termo linear, e multiplica algo que só depende de x. Isso tudo é igual a uma função que só depende de x também. Então, essa daqui, deixa eu numerar,
é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Outro exemplo, a y' menos 1 sobre x ao quadrado vezes y igual a 2x. Mais outro exemplo, né? Mais um, só para fixar bem a ideia aqui. Né? Derivada de y mais arco cosseno de x ao quadrado menos 4 vezes y é igual ao logaritmo natural de 1 sobre x ao quadrado mais 4. Olha aí, né? Então, várias equações diferenciais de primeira ordem e são todas lineares, ó, todas têm essa forma aqui. A primeira a gente já viu que é de fato linear, né? Essa daqui também, ó. Aqui o termo de derivada, tá? Aí a gente identifica quem é a função p de x e a função q de x nesses exemplos aqui. Nesse exemplo 2, a função p de x é 1 sobre x ao quadrado. P de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Na verdade, menos isso, né? Porque tem um sinal de menos aqui. E q de x é igual a 2x. Aqui nesse outro exemplo, quem são as funções p de x e q de x? São essas daqui, ó, onde p de x é igual a x ao quadrado e q de x é igual ao cosseno de x. E finalmente aqui também, ó, ela é uma equação linear. Tudo isso daqui é a função p de x. Só depende de x e está multiplicando um termo linear em y. Então a gente identifica a função p de x como sendo igual a tudo isso daqui, o arco cosseno de x ao quadrado menos 4. E a função q de x é essa outra aqui que está do outro lado da igualdade, certo? Do lado direito. Logaritmo natural de 1 dividido por x ao quadrado mais 4. Então, é para a gente identificar sempre assim, né? Todos os termos que aparecem dependendo de y têm que ser lineares, então. Aí, quando isso acontecer, a equação diferencial ela é linear. Às vezes, pode ser que a equação diferencial que seja dada para vocês resolverem não esteja nessa forma aqui já, certo? Que a gente identifica explicitamente que ela é linear. Às vezes a gente talvez precise manipular a equação, passar um termo para um lado, multiplica por alguma coisa, divide por outra, até que a gente chegue numa expressão que a gente enxergue que de fato se trata de uma equação linear. Nem sempre é tão óbvio assim, é o que eu quero dizer, né? Nesse caso aqui, dá para ver que, nesses exemplos aqui, dá para ver, né, que a equação já está no formato que é justamente a definição de equação linear. Ó, por exemplo, poderia estar assim, ó, y ao quadrado vezes y ao cubo vezes y ao quadrado, certo? Nesse caso aqui, eu só peguei aquele primeiro exemplo e multipliquei todo mundo por y ao quadrado, tá? Nota que, dessa forma aqui, a equação não é linear. Porque aqui tem y elevado a uma potência que não é 1, aqui também, né? Aqui de novo, né? Tem termo que multiplica a derivada com termo que depende do y. Então, essa equação aqui, nessa forma, não é linear por vários motivos, né? Mas se a gente dividir a equação inteira por y ao quadrado, aí esse y ao quadrado aqui desaparece, esse y ao cubo fica só y, esse daqui desaparece também. Aí, nessa forma, ela é linear. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, a equação pode aparentemente não ser linear, mas depois de fazer algumas manipulações, a gente acaba descobrindo que ela pode ser escrita como uma equação linear. E aí a gente vai discutir agora como é que resolve uma equação linear. Considera uma equação desse tipo, como que a gente resolve, então? A gente vai definir o que são fatores integrantes. E a gente vai definir, então, o que a gente vai chamar de fator integrante e por que a gente precisa disso para resolver as equações lineares. Considere uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Ou seja, essa daqui, justamente a forma geral da equação linear. O primeiro passo que a gente vai fazer é multiplicar a equação inteira por uma outra função que depende só de x. Primeiramente, vamos multiplicar essa equação por um fator que depende apenas de x, da variável x. No caso, a variável independente, tá bom? Dependendo do problema, pode ser que as variáveis sejam outras letras, tá?
Em geral, a gente resolve problemas de física, a variável dependente é x e a variável independente é o tempo, né? Então, troca aqui todas as letras, né? Aqui a variável x, que eu quero dizer, é a variável independente. Só para ficar aqui bem rigoroso, né? Considera uma equação linear de primeira ordem, de incógnita y e variável independente x. Então, que depende apenas de x. Aí já foi dito aqui que x é a variável independente. Por um fator, vamos chamar esse fator de i, porque a gente vai chamar ele depois de fator integrante, então nada melhor do que chamar ele de i. Vamos multiplicar essa equação por um fator i, que ele não depende de y, ele depende apenas de x, né? Ou seja, esse fator i, na verdade, ele é uma função de x. Vamos então pegar a equação linear, está aqui a forma geral dela, e multiplicar a equação inteira por i de x. Do lado direito, e aí tem que multiplicar do lado esquerdo também. E aí, né? Aí, olha só, se a gente olhar aqui só para o lado esquerdo dessa equação diferencial, a gente identifica isso daqui mais ou menos parecido com a regra do produto lá do curso de cálculo 1, né? Vamos fazer uma breve revisão aqui da regra do produto. A regra do produto para calcular a derivada. A derivada em relação a x de um produto de funções, f de x e g de x, consiste no seguinte: você deriva uma das funções e não deriva a outra. Faz isso aqui, deriva só a função f em relação a x e a função g você não deriva. Aí a outra parcela você faz o contrário, a função f você não deriva mais e a função g você calcula a derivada. Tá? Essa é a regra do produto. Aí quando a gente compara isso aqui, ó, o lado esquerdo da equação diferencial linear, depois que a gente multiplicou por esse fator i, está lembrando aqui, né, o resultado da regra do produto, né? Você tem uma função de x aqui e uma derivada de outra função em relação a x. Exatamente o que está aqui. E aí essa função que você derivou aqui, na outra parcela, ela não é mais derivada, ela aparece lá a função original. Certo? Então, deriva essa função aqui e aqui não deriva mais. Olha o que acontece com y, né? Deriva aqui, na outra parcela não deriva mais, né? E aqui, ó, você tem a função que, aqui na nossa regra do produto, estaria sendo representada pela função g, né? Sem estar derivada, e aí na outra parcela está a derivada dela. Então, se a gente quiser que essa função i aqui tenha derivada igual a esse fator, certo? Do y de x, aí vai ser exatamente igual à regra do produto. Para ficar mais evidente ainda, eu vou até mudar as letras aqui. Em vez de chamar f, eu vou chamar y. Em vez de chamar g, eu vou chamar i maiúsculo. Aí essa primeira parcela aqui é exatamente igual a isso aqui. A segunda parcela aqui, a gente olha, o y de x tem aqui e tem aqui, né? O que está multiplicando o y de x aqui, na nossa equação diferencial, é o produto de i com p, certo? As funções i e a função p. E aqui é a derivada de i. Então, se essa função i satisfizer essa propriedade, a derivada dela for exatamente igual a isso aqui, aí a gente tem exatamente uma regra do produto aqui. E aí essa função i aqui é a gente que está escolhendo, tá? A gente está multiplicando por uma função i aqui. Então, a gente pode escolher que características a gente quer para essa função. Vamos então escolher uma função i que tem a seguinte característica. Vamos impor que a função i de x e o fator i de x, né? A gente está chamando de fator i de x satisfaça que a derivada com relação a x, o i' de x, seja igual a isso aqui. A própria função vezes o p de x. Aí, olha só, né? Com isso, né, se isso for verdade, né, a gente vai ter o seguinte, teremos essa equação aqui. Isso daqui é justamente o que a gente quer que seja a derivada dessa função i, o nosso fator. Então, no lugar disso daqui, eu vou colocar a derivada de i com relação a x. A gente não está dizendo quem é p, não está dizendo quem é a função q, nem dizendo quem é a função i. Mas a função i a gente tem liberdade, tá? Para impor restrições sobre ela, né? A função p de x e a função q de x,
elas já vão estar lá dadas na equação diferencial. Mas a função i é a gente que está colocando aqui. Então, a gente pode colocar a função que a gente quiser. E aí eu quero que essa função i satisfaça essa propriedade. Depois a gente vai ter que descobrir que função vai ser essa, né? Qual vai ser a função i de x que satisfaz essa propriedade. Mas, enfim, né? Sabendo que ela satisfaz essa propriedade, a gente então substitui isso pela derivada de i, que é justamente como a gente definiu aqui, a derivada de i. E aí, isso daqui é uma regra do produto agora, né? O lado esquerdo aqui dessa equação nada mais é do que a derivada com relação a x do produto i de x com y de x. Se eu calculo a derivada em relação a x desse produto de funções de x, eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ser o seguinte, né? Deriva a primeira e conserva a segunda. Está aqui. Deriva a primeira e conserva a segunda. Mais, aí conserva a primeira e deriva a segunda. Está aqui. Conserva a primeira e deriva a segunda. Então, isso daqui é exatamente o resultado da derivada de um produto. Que produto? O produto entre o nosso fator i e o y de x. E aí, para encontrar, para a gente resolver essa equação aqui, a gente calcula a integral em relação a x, né? Então, integrando em ambos os lados, a gente vai ter o seguinte, nós vamos calcular a integral dessa... Vamos, então, multiplicar por dx dos dois lados e calcular a integral com relação a x, portanto, dos dois lados. Olha só, né? Aqui no lado esquerdo eu tenho a integral da derivada, certo? No caso aqui, a integral indefinida, né? Então, o resultado da integral indefinida vai ser buscar uma primitiva, né? Só que a função que está aqui dentro é a derivada de alguma coisa. Então, a integral vai fazer o oposto do que a derivada está fazendo, certo? Então, eu estou integrando a derivada disso daqui. O resultado, então, dessa operação vai ser isso aqui. Se eu tivesse o seguinte, ó, se eu tivesse integrando a derivada com relação a x de x ao quadrado. O resultado dessa operação é o próprio x ao quadrado. Porque quando eu calcular a derivada de x ao quadrado, vai dar 2x. Aí quando eu integrar 2x, o resultado vai ser o processo oposto, né? Vai voltar a ser o x ao quadrado. E no caso, somando com uma constante de integração aqui. Ok? Vamos deixar ela de lado aqui por enquanto. Vamos focar só nessa parte. Ou seja, a integral vai desfazer o que a derivada faz. Então aqui, ó, o resultado desse lado aqui é simplesmente i vezes y. E aí, essa integral aqui, né, a gente teria que resolver. A função q de x vai ser dada no problema, não é? É a função q de x, lembrando essa aqui, ó, a que aparece sozinha lá do outro lado. No caso, nesse exemplo aqui é o cosseno, aqui é o 2x, aqui é esse logaritmo, tá? Sempre a função que aparece sozinha lá do lado direito. E aí está multiplicando o nosso fator. Tem que descobrir, então, quem é esse fator. Se a gente pegar o fator i de x aqui e passar para o outro lado dividindo, a gente tem o seguinte. Aí a gente teria a solução da nossa equação diferencial, né? Então, a gente tem que descobrir, então, qual é essa função i de x que satisfaz essa equação. Então, vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Vamos agora obter o fator i de x. Justamente para poder colocar aqui, né? Quem é esse i de x? Então, a equação que ele satisfaz é essa daqui. E, se vocês repararem bem, essa equação para o i de x é uma equação de variáveis separáveis. Eu posso pegar esse dx aqui, ó. Essa é uma equação de variáveis separáveis. Portanto, a gente pode, então, separar as variáveis, né? Esse i de x eu passo para cá dividindo. O dx aqui de baixo eu passo para o outro lado multiplicando, tá? Lembrando que a gente pode tratar aqui as derivadas como se fossem frações mesmo. Eu posso agora integrar em ambos os lados, né? E aí a integral vai ser feita com relação a i, né? Eu posso omitir aqui que o i depende de x. Eu vou integrar essa equação em ambos os lados. E aí a integral de 1 sobre i com relação a i é o logaritmo, né? O logaritmo de i, o módulo de i, no caso. E agora eu vou devolver aqui explicitamente a dependência dele. Olha aí, né? Então o logaritmo de i é a integral da função p, e a função p vai ser dada no problema, né? Para a gente obter a função i, a gente vai ter que ser capaz de integrar a função p.
A gente calcula a exponencial em ambos os lados aqui dessa equação. Exponencial do logaritmo de i igual a exponencial da integral de p. Como a exponencial e o logaritmo são funções inversas, né, o resultado disso aqui é a própria função que está dentro do logaritmo. Módulo de i. E como a função i é uma escolha nossa, né, eu posso tirar esse módulo aqui, porque eu posso escolher só a função i que vai ser positiva, tá bom? Vai assumir valores positivos. Aí teria uma constante, né, de integração aqui, mas aí vai surgir uma constante de integração daqui também, e aí eu vou colocar todas as constantes agrupadas aqui dentro dessa integral. Não preciso colocar essa constante aqui de integração. Está aqui, então, a nossa função i de x. Ó. Basta, então, colocar naquela fórmula que a gente obteve para quem é a função y de x, em termos de i. Vamos, então, pegar essa equação aqui de novo. Portanto, finalmente, a gente tem o seguinte, né? Esse fator integrante aqui é isso aqui. E aí ele aparece aqui dentro também. Ó, eu posso colocar essa exponencial lá para cima, basta trocar o sinal do expoente, né? Vai ficar, então, exponencial com sinal negativo aqui. E veja só, né? A gente tem, então, uma fórmula geral que resolve, a princípio, qualquer equação linear de primeira ordem. Equação diferencial linear de primeira ordem. Basta, é claro, que a gente consiga resolver essas integrais, né? É por isso que a gente chama de fator integrante, tá bom? Ele é um fator porque é ele que a gente multiplica a equação, mas o fato é que, em termos desse fator integrante, a gente obtém a função y de x. E reparem que essa fórmula aqui, ela é bastante poderosa, né? Para esse tipo de equação diferencial. Nada foi dito aqui sobre as funções p de x e q de x. Supondo que a gente consiga resolver todas essas integrais, a gente vai sempre poder obter a solução de uma equação linear utilizando essa fórmula. Vamos então agora ver exemplos, né, de aplicação dessa fórmula aqui. Resolva a equação, essa daqui, ó, derivada de y mais 4 sobre x vezes y. A equação diferencial, a gente já identifica de cara que ela é linear. E aí a gente identifica quem são as funções p de x e q de x. P de x é a função 4 sobre x, e a função q de x é x elevado à quarta. Uma função racional, aqui uma polinomial. Então, ela é linear e a gente sabe quem é a função p de x e quem é a função q de x. Basta substituir todo mundo aqui dentro dessa fórmula e a gente vai obter a solução dela, né? Mas antes da gente substituir, né, vamos tentar resolver sem precisar substituir nessa fórmula, né? O que a gente vai fazer é multiplicar por um fator integrante, i de x, e aí a gente tem que descobrir quem é esse i de x. Para que aqui apareça do lado esquerdo o resultado da derivada de um produto, a gente precisa que isso daqui, que multiplica o y, seja a derivada de i. Ok? Se isso aqui que está vermelho for a derivada do i, aí a gente tem exatamente a regra do produto aqui, né? O resultado de uma derivação de um produto. Então, né, do lado direito é, na verdade, a derivada com relação a x do produto i de x vezes y de x. Aplica a derivada, a regra do produto aqui. Se a gente integrar essa equação aqui em ambos os lados, né, vai ser o seguinte. Vai ficar a própria função, porque a integral vai desfazer o que a derivada faz, e aqui vai ficar a integral com relação a x. Basta agora a gente descobrir quem é a função i de x, quem é o nosso fator integrante, né? Onde o fator integrante satisfaz isso aqui, né? O i' é igual a isso aqui. Eu vou colocar explicitamente aqui que o i', na verdade, é o di sobre dx. E aqui eu vou omitir a dependência explícita. Passo o i para cá dividindo, e passo o dx aqui, para lá para o outro lado, multiplicando. Integra dos dois lados, e vai ficar o logaritmo do módulo de i, e aí eu vou escolher o fator integrante como sendo positivo, então nem precisa colocar o módulo. Lembrando que o fator integrante a gente pode aplicar condições sobre ele, eu quero que ele seja positivo. E aí é só integrar essa função aqui, né? Esse 4 é uma constante, pode vir aqui para fora, fica 1 sobre x. E a integral de 1 sobre x é o logaritmo natural do módulo de x.
Então, isso daqui é o logaritmo natural do módulo de x. Mais uma constante aqui, arbitrária da integração. Propriedade do logaritmo, esse 4 que multiplica o logaritmo, pode ir lá para dentro como potência, né? Então, eu tiro esse 4 daqui, posso colocar aqui dentro como potência. Como é uma potência par, aí não precisa mais do módulo, né? Porque potência par sempre vai ter como resultado um número positivo. X elevado à quarta potência. Bom, calcula a exponencial dos dois lados. Vai ficar, então, a exponencial do logaritmo é o argumento, certo? A exponencial é a função inversa do logaritmo. Vamos colocar aqui explicitamente, né? Exponencial disso aqui. E aí, a exponencial é a inversa do logaritmo, então isso aqui vai dar a própria função i, que eu vou devolver agora a dependência em x explícita. Isso é igual exponencial do logaritmo vezes a exponencial dessa constante. E aí essa constante é uma constante arbitrária de integração. A exponencial de uma constante arbitrária de integração é uma constante arbitrária também. Vou chamar então de k. E aqui de novo a gente tem a exponencial de um logaritmo, né? E aí a exponencial é a função inversa do logaritmo. Isso daqui é simplesmente x à quarta. Está aqui o nosso fator integrante. Essa constante aqui não vai fazer a menor diferença no final das contas, porque a gente multiplicou a equação inteira pelo fator integrante, né? Aí vai ficar essa constante na primeira parcela, nessa daqui, nessa também, ela vai embora no final das contas, né? Então, embora ela apareça aqui, não se importem com ela. Bom, agora que a gente sabe quem é o fator integrante, voltando à equação, só que no lugar do fator integrante, vamos já colocar quem é ele. Coloca ele aqui, coloca ele aqui dentro também. E como eu falei, ó, a constante que veio do fator integrante vai embora aqui no final das contas. Então, a gente sempre vai poder escolher essa constante aqui do fator integrante como sendo igual a 1. Eu poderia dizer que o fator integrante era só x à quarta. E agora só tem que resolver essa integral, né? Isso vai ficar x elevado à oitava. E a integral de x elevado a 8 é x elevado a 9 sobre 9. Mais uma constante de integração aqui, uma constante arbitrária. E aí, para isolar o y de x, pega esse x à quarta e divide a expressão inteira. Vai ficar, pega esse que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo, né? Aí tem que distribuir para cá, não é? 1 sobre x à quarta vezes isso, mais 1 sobre x à quarta vezes a nossa constante arbitrária. Ajeitando aqui, dá para simplificar, né? Esse x elevado a 9 com esse x elevado a quarta, vai ficar x elevado a quinta, aqui, essa constante posso colocar aqui para cima. De onde surgiu esse 8 aqui? Mesmo é 9, na verdade, né? Acho que eu falei 9 e escrevi 8, né? Corrigindo aqui. Tá aqui, então, essa é a solução da equação diferencial. Basicamente, em resumo, o que a gente faz? Multiplica a equação diferencial pelo fator integrante. E quem vai ser o fator integrante? A exponencial da integral da função p. A função p é quem está multiplicando o y aqui. A gente integra essa função aqui e coloca ela dentro de uma exponencial. E isso vai ser o fator integrante. Integra a função, coloca dentro de uma exponencial. A gente simplificou e chegou nessa expressão. Então, está aqui o fator integrante. Pega a equação inteira e multiplica por ele. Aí, quando a gente multiplicar a equação pelo fator integrante, o que aparece aqui do lado esquerdo é o resultado da derivada de um produto. Produto de quem? Da função y com o fator integrante. Sempre vai ser isso aqui. Função y com o fator integrante. E quando a gente for resolver a equação, fazendo a integração aqui em relação a x, a integral vai cancelar o que a derivada faz, e o resultado desse lado é simplesmente fator integrante vezes y. E aí, do outro lado, tem que integrar, de novo, o fator integrante, né, multiplicado pela função q de x. Aí a gente obtém a solução da equação com isso. Vamos fazer mais um exemplo. Resolva a equação, essa daqui. Ela é uma equação linear também, né? Essa é uma equação linear, e as funções p de x e q de x estão fáceis de serem identificadas, né? Onde p de x é isso e q de x é 2x. Aí, então tem aqui a equação diferencial,
tudo que está multiplicando o y aqui vai ser o p de x, inclusive o sinal aqui, se ele for negativo. Tá? Então, menos 1 sobre x ao quadrado. E aí o que está sozinho, que depende só de x, do lado direito, a equação dessa forma, é o q de x. Então, vamos resolver utilizando o fator integrante. Né? Então, vamos lá, né? Vamos obter o fator integrante. Quem é o fator integrante? É a exponencial da integral da função p de x. Aí a função p de x quem é? É menos 1 dividido por x ao quadrado. Certo? É a exponencial de menos a integral de 1 sobre x ao quadrado. Lembrando que 1 sobre x ao quadrado é o p de x, tá? P de x, aliás, com sinal de menos. Então, menos 1 sobre x ao quadrado. Aí, quanto é a integral de 1 sobre x ao quadrado? Ficou, então, exponencial menos 1 sobre x. Esse daqui é o fator integrante. Então, a gente pega a equação diferencial, essa daqui, e multiplica pelo fator integrante. Vamos multiplicar a equação diferencial pelo fator integrante. Multiplica aqui também, e multiplica também aqui. Bom, o que surgiu aqui do outro lado tem que ser a derivada do fator integrante vezes y, né? Se a gente fez tudo correto, o que está aqui desse lado, na verdade, é a derivada com relação a x do fator integrante vezes y. Quem é o fator integrante? É a exponencial, né? Vezes y de x. Vamos testar se é mesmo, né? Vamos lá, né? Deriva a primeira e conserva a segunda, está aqui. Mas, agora conserva o y, está aqui, e deriva a exponencial. Quanto é que vai ser a derivada da exponencial? Ela própria, que está aqui, e aí, pela regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada do argumento, né? A derivada de 1 sobre x. E a derivada de 1 sobre x aliás, a derivada de menos 1 sobre x. Vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Então, está aqui o menos e está aqui o 1 sobre x ao quadrado, exatamente. Né? Então, tudo isso daqui é isso daqui. Aí, a gente integra agora essa equação dos dois lados. Desse lado, a integral vai cancelar a derivada, e desse lado aqui vai ficar a integral em relação a x disso daqui. A gente pega essa exponencial, passa para o outro lado dividindo, né? E aí, se quiser colocar ela lá para cima, é só trocar o sinal do expoente. Era menos, fica mais. Aí tem que resolver essa integral aqui, ó. E agora, né? Eu não faço a menor ideia como resolve essa integral. Então, caiu numa integral difícil aqui, né? Mas, independente de ser difícil ou não, quando eu conseguir resolver essa integral, eu vou ter a minha função y de x. Então, resolver a equação linear vai se resumir, no final das contas, a resolver uma integral, né? Essa integral aqui, para esse exemplo. Né? Vamos deixar ela em aberto, né? Está aqui a solução. A solução da equação diferencial é dada pela integral acima, né? Em termos da integral acima. Vamos corrigir, então, aqui. Vou colocar o sinal de mais. É isso aqui, então, né? Agora está correto, estava, de fato, aqui o sinal errado. Vamos fazer mais um exemplo. Resolva a equação y' menos 7y vezes exponencial igual a exponencial de x. Essa também é uma equação linear. Porque, né, a gente tem que identificar quem são as funções p de x e q de x. No caso, p de x é a função menos 7 e q de x é a exponencial. Então, essa equação, aliás, é linear, onde a função p de x, na verdade, não depende de x, né? Ela é uma constante. E a função q de x é igual a exponencial de x. Então, a gente começa obtendo o fator integrante, né? Vamos obter o fator integrante. E aí, o fator integrante de x é
sempre a exponencial da integral de p de x. A função p de x é menos 7. Exponencial de menos 7 integral de dx. E a integral de dx é o próprio x. Então, a integral de menos 7 é menos 7x, teria a constante de integração, mas eu posso escolher ela como sendo zero aqui no fator integrante. Tá? Então, o fator integrante vai ser simplesmente a exponencial. Agora, multiplicando na equação diferencial, a gente vai obter o seguinte. Pega a equação diferencial, aqui, multiplica ela inteira pelo fator integrante. Se tiver tudo correto, o fator integrante fez com que o lado esquerdo aqui da equação fosse a derivada do produto entre y e o fator integrante. Ou seja, tudo isso daqui, na verdade, tem que ser igual a derivada em relação a x do fator integrante, que é exponencial de menos 7x, vezes a função y de x. A gente pode, então, integrar essa equação em relação a x dos dois lados. Vai sobrar aqui desse lado só o fator integrante vezes y, que é a integral da derivada de uma função da própria função. E aqui fica, então, a integral com relação a x. Dá para juntar essas duas exponenciais aqui, né? Exponencial de menos 7x e exponencial de x. Esse expoente aqui pode somar aqui na outra exponencial, né? Já que a base é comum. Então, esse x aqui pode vir para cá somando. Vai ficar, então, menos 7x mais x, que é menos 6x. A integral da exponencial é ela própria, né? Mas aí tem uma constante multiplicando o x aqui, né? Então, quando eu derivar essa exponencial, a constante menos 6 viria aqui para frente pela regra da cadeia. Então, para integrar, basta, então, dividir a exponencial por menos 6. Então, o resultado disso daqui vai ser a exponencial dividido por menos 6. Mais uma constante de integração. E aí, só isolar o y de x agora aqui. Passa essa exponencial dividindo. E aí, basta distribuir, então, para cá e para cá. Essa exponencial está negativa aqui embaixo, posso colocar ela para cima e trocar o sinal do expoente. E aí, ela pode multiplicar com essa exponencial daqui. Essa constante arbitrária posso colocar aqui. Dá para simplificar mais um pouquinho, né? Porque tem, de novo, aqui um produto de exponenciais com a mesma base, né? Então, eu posso juntar os expoentes. Aí, 7x menos 6x é x. É isso aí, então. Essa exponencial aqui também eu posso colocar lá para cima, né? Vai ficar a constante vezes a exponencial de 7x. E aí está aqui a solução da equação diferencial. Vamos fazer mais uma aqui. Resolva a equação y' mais x ao quadrado y igual a x ao quadrado. Nesse caso, tanto a função p de x quanto a função q de x são iguais, né? São todos iguais a x ao quadrado. Então, essa equação também é linear. E a função p de x é igual a x ao quadrado. E a função q de x é x ao quadrado também. Vamos começar sempre do mesmo jeito. Depois que a gente identifica que ela é linear, começa obtendo o fator integrante. Vamos obter o fator integrante. O fator integrante quem é? É a exponencial da integral da função p de x. Vai ser, então, a exponencial da integral de x ao quadrado em relação a x, que é x ao cubo sobre 3. Sempre tem a constante de integração, pessoal, tá? Mas no fator integrante a gente pode escolher o valor dessa constante. Então, por conveniência, vamos escolher ela como sendo zero. Aí fica só a exponencial de x ao cubo sobre 3. Tá, agora que a gente já tem o fator integrante, pega a equação e multiplica ela inteira por ele. Vamos multiplicar a equação pelo fator integrante. Essa exponencial aqui. Multiplica do lado esquerdo e do lado direito. E como sempre, ó, se o fator integrante estiver correto, isso daqui nada mais é do que a derivada em relação a x
do fator integrante vezes y de x. Integra a equação que a gente acabou de obter dos dois lados, e aí a integral vai cancelar o que a derivada faz aqui, essa função, vai sobrar simplesmente a função. E aqui desse lado tem que ser integrado em relação a x. Então a gente tem que calcular essa integral aí agora, né? Vamos resolver a integral fazendo substituição. Vamos resolver essa integral fazendo a substituição, essa daqui, ó. O argumento da exponencial, a gente vai definir uma nova variável, vamos chamar de u. U vai ser igual ao argumento da exponencial, x ao cubo sobre 3. Então, o du vai ser a derivada de u com relação a x, né, vezes dx. Aí, quem é a derivada de u com relação a x? É x ao quadrado, né? Desse modo, dentro da exponencial, x ao cubo sobre 3, a gente chamou de u. Ficou aqui exponencial de u, vou colocar ela para cá, multiplicando x ao quadrado dx, que convenientemente é exatamente o du. E aí, só depois de fazer essa substituição, ficou uma integral trivial de fazer, né? Integral da exponencial, que é ela própria. A integral da exponencial de u em relação a u é a própria exponencial de u. E aqui a gente tem que voltar para a variável original. Substitui u por x ao cubo sobre 3. Exponencial de x ao cubo sobre 3. E aí não pode esquecer agora aqui a constante de integração, tá? A constante arbitrária. Aqui já não é mais integral que envolve o fator integrante, tá? Então, a gente tem que colocar a constante, certo? Se a gente esquecer essa constante aqui, o resultado está errado, tá bom? Basta, então, isolar agora o y de x. Pega a exponencial aqui e passa para o outro lado dividindo. E aí distribui, então, isso daqui para cá e para cá. Essa exponencial aqui cancela com essa aqui de baixo, né? Vamos cancelar. Cancela exponencial com exponencial, sobra só 1. Essa constante a gente pode colocar aqui para frente. Ficou então o seguinte, ó. Tudo isso daqui cancelou, ficou só 1, e aqui ficou... posso colocar essa exponencial lá para cima, para ela não ficar aqui nesse denominador. E aí fica essa expressão só. Não precisa mais desse cochete. Então está aqui a solução, a equação diferencial.